Olá, ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia. Que dia é hoje? Terça-feira 25 de junho de 2019. Eu sou Carla Bigato. Felipe Bueno por aqui com uma belíssima camisa. Adorei sua camisa, Felipe. Obrigado, Carla Bigato. Você é muito generosa e gentil. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Melhor agora que você. Meg, tudo bem? Tô fazendo tchauzinho pras redes. Tchauzinho de Miss, deixa eu ver. Tchauzinho pras redes. Não, tem o tchauzinho wave. É uma ondinha que faz assim. Esse é a rainha da Inglaterra. Esse é a rainha da Inglaterra. Bom, não podemos falar de rainha da Inglaterra. É verdade. Vamos entrar nessa discussão. Pode soar, uma provocação. Você não tá provocando. A gente é da paz. A gente é da paz, a gente quer o Brasil em paz. Isso aí. 12:01. Eu sou o Eduardo Oineg, fico aqui até as 2h da tarde. Daqui hoje ninguém me tira. Eu tô com a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato. Forever. E ele, Felipe Bueno, que diz... Salve. Salve também. Forever. E com a gente também aquele e aquela que fazem a rádio ser aquilo que ela é. A Band News FM é a rádio mais admirada do Brasil por causa do nosso e da nossa ouvinte querida. Sempre. Isso aí. Não é isso? É isso. Forever. Já entregamos 60 minutos de Band News no meio do dia e virão mais 120, como eu disse ontem. Sabe-se lá muito bem como a gente vai distribuir. Provavelmente... tendendo a 1h de 60 minutos agora e depois uma outra hora de 60 minutos. Não prometa o que você não sabe. É, mais ou menos isso. Mas serão 120 minutos de jornalismo, 120 minutos de alegria. E olha, eu tava pensando hoje, eu folheava os jornais pela manhã e a gente sempre discute os grandes temas nacionais de olho nas grandes transformações, né? Então, reforma da Previdência. Certo. E depois virá a reforma tributária. Quem sabe a reforma política também. E outras que a gente pode discutir aqui. E toda vez que a gente fala dessas grandes reformas, fica parecendo que a gente tira uma mega pedra do meio do caminho que pavimenta o nosso crescimento e a nossa transformação. E ao tirar isso da frente, o Brasil faz assim, e vai, né? Aquela acelerada bacana. Feito quando você ultrapassa um caminhão na rodovia e tem aquela ilusão de que agora vai. Tá. Dali a pouco, mais um caminhão na tua frente, 2 caminhões, e não dá para ultrapassar 2 caminhões, você fica ali, de repente você engata aquela terceira, vai e diz agora então, você faz o cálculo, faltam 100 quilômetros, 1h20 tô lá. Não é bem assim, tem outras pedras. Aí eu folheava os jornais e vi uma notícia no jornal Folha de São Paulo dizendo o seguinte: sem transporte, 1.000 alunos ficam sem ir às aulas em Rondônia. Pergunto, o que isso tem a ver com a reforma da Previdência? Nada. O que isso tem a ver com a reforma tributária? Nada. O que isso tem a ver com a reforma política? Nada. O que isso tem a ver com mais investimento em educação? Nós vamos discutir, vai ver, e nós vamos ver que nada. A verdade é, para que um país seja um país realmente avançado para todos os brasileiros, nós temos que fazer as transformações, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política e sabe-se lá quantas outras reformas para a gente andar. Mas tem tanta coisa para fazer. E essas coisas são pequenas. Elas são pequenas. Grandes transformações não são feitas por grandes reformas necessariamente, mas pelo dia a dia, por manter a casa em ordem. Sabe quando você chega na sua casa e parece que está tudo arrumado e você abre aquela tua gaveta no criado mudo e tá aquela confusão? Conceitualmente não está arrumado. Tem um cartão de crédito que já venceu. Aí você acha aquele outro cartão de vale transporte que você nem sabe por que você guardou. Mas eu tinha isso aqui. Aí tem 3 recibos do cartão de crédito já meio apagados. E aí você fala, mas... E uma pilha. Aí você tem uma pilha. Uma pilha, uma moeda. Aí você vai ver se a moeda é daqui, né? Porque às vezes nem é daqui. Às vezes nem é daqui, mas é velha. Você fala, mas aquela moeda de cruzeiro que minha mãe me deu pra eu guardar...
Aí você fala, bom, fecha a gaveta e depois a gente volta. E aí você não consegue fechar, porque tem tanta coisa na de baixo que prende, exatamente. Né? Tem essa também. Você comprou o mesmo criado mudo que eu. Pois é. E aí, essa confusão é a micro-reforma, é a micro-limpeza, é a coisa miúda. 1.000 alunos num país de 210 milhões de habitantes desaparecem. 1.000 alunos em Rondônia desaparecem também. O estado tem 500 mil habitantes, tem 1.000 alunos com problema. E aí a gente vai ver o que acontece ali. Eu peguei o telefone e liguei para o secretário de Educação Municipal. Falei, secretário, o que aconteceu? Ele acabou de entrar, tem 2 meses lá. Chama Marcos Félix. Aí ele diz, não, o que acontece é o seguinte, esse problema dos 1.000 alunos, nós estamos com um rolo já tem anos. E no ano passado, a Polícia Federal fez uma operação, e a Polícia Federal fez uma operação chamada Ciranda, e descobriu uma sacanagem envolvendo dinheiro da Secretaria Municipal, não era ele o secretário, nem trabalhava na prefeitura, e desvio de recursos justamente no transporte dos alunos. Transporte fluvial, transporte terrestre. Resultado, a Polícia Federal fez a operação, prendeu um monte de gente. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, dizendo o transporte que está uma bagunça tem que ser todo comandado pelo governo estadual. Transporte fluvial. Lá é muito importante o transporte fluvial. Então vai ser lá. E não pode ficar essa empresa que está sendo hoje que fornece o serviço. O serviço é muito ruim, vamos fazer uma licitação. E eles estão fazendo uma licitação. Então, enquanto eles não resolvem, fizeram uma licitação, não apareceu ninguém. Depois fizeram uma outra licitação para o transporte fluvial. Apareceu um, mas não queria o preço, a especificação não funcionou. Resultado, há 8 meses, 1.000 alunos não vão à escola. Aí você fala, bom, mas gente, o Brasil é muito maior do que 1.000 alunos. Não, esses são os 1.000 alunos de Porto Velho, por causa do transporte fluvial. Agora, tem os alunos que vão à escola. Tem 40.000 alunos que vão à escola lá em Porto Velho. Aí você sabe quantos % deles... E aí não foi o secretário que me passou. Fui olhar o estudo de desempenho dos alunos de Porto Velho. 25% dos alunos do 5º ano conseguem aprender o básico na competência de leitura e interpretação de texto que é esperado para eles. 25%. Um quarto. Aí no 9º ano, cai para 13%, Carla. 13%. Aí você diz, não, e matemática? 18% no 5º ano conseguem entender o que eles têm que entender. E no 9º ano, cai para 6%. 6% quer dizer que 94% dos alunos que estão indo à aula não estão entendendo matemática. E 87% dos que estão na aula no 9º ano não estão entendendo português. Então você tem 1.000 que não vão. E todos os que vão não estão entendendo. O que nós estamos produzindo? 43% dos alunos do 9º ano estavam fora da idade que deveriam estar na escola. Aí você diz o seguinte... Aonde nós vamos parar? Rondônia tem um problema? Não é um problema de Rondônia. Esse é porque eu abri o jornal e fui me informar sobre o problema de Porto Velho, capital de Rondônia. 15% dos alunos, das crianças de 0 a 3 anos, 15% tem para onde ir, uma creche. 15%. Quando você vai de 4 a 5 anos, 67%. Então está faltando 1/3 de vagas. 1/3 de 4 a 6 anos. Que geração que nós estamos criando? E não é a geração de Porto Velho, não é a geração de Rondônia, não. Isso é o Brasil inteiro. É o Brasil de São Paulo, é o Brasil do Paraná, é o Brasil do Rio de Janeiro, é o Brasil de Minas Gerais. Aí a gente, quando saem os estudos, sempre vai ter uma escola que vai bem. Em geral do Piauí, tem uma escola, outra escola. Mas pega o Piauí como um todo e vê se o Piauí vai bem. Não vai. Pega o Ceará como um todo e vê se o Ceará vai bem. Não vai. E não é justo falar Piauí e Ceará. Nós temos que falar os 27 estados, né? Os 26 estados e o Distrito Federal. Todos têm problema no desempenho internacional. Lembrando que o Brasil
em 1970, tinha um PIB per capita que era o dobro da Coreia do Sul. E hoje o PIB per capita da Coreia do Sul é 3 vezes o nosso. Como pode uma coisa dessa, gente? Como pode algo assim? E está acontecendo aos poucos com vários outros países. Ontem eu comentava aqui fora do microfone, o Brasil tinha um PIB per capita que era o dobro do PIB per capita peruano. Hoje o PIB per capita peruano já é 75% do nosso. Os países estão se mexendo. E o Brasil não consegue navegar 1.000 alunos, fazer os alunos irem para a aula. E quando você ouve o secretário, você entende o problema. Você não aceita, mas você entende. Ele não pode pegar um barco, comprar uns barcos, alugar uns barcos e botar uns alunos. Não pode. O Ministério Público não deixa. O Ministério Público também não pode, porque a Justiça não deixa. A Justiça também não pode. Aí a Secretaria Estadual também não pode. Então é o seguinte, ninguém pode. E o Brasil fica nesse lodo em que 1.000 alunos não conseguem ir para a escola. Aí tem, por trás disso, tem pessoas. Tem pessoas, eles têm nome. Tem aqui o André Lucas, de 13 anos, que está no 6º ano, deveria estar no 9º ano. Ele fala, quero ser engenheiro civil. Se as aulas não voltarem logo, vou morar com os meus tios em Humaitá, no Amazonas. Aí tem uma mãe, que a Daiane Tomás, que ela é mãe do Gabriel, que tem 15, a Gabriele, que tem 12, e a Auriel, que tem 8. Se as coisas não melhorarem, vou ter que alugar minha casa e dar um jeito de ir para a cidade, porque ela mora numa região rural de Porto Velho. Enfim, mas é Porto Velho. E são 1.000 alunos nessa situação. Pessoas. Quem é a Daiane Tomás? Né? É uma dona de casa. O que ela faz da vida? Qual é a importância do Gabriel, da Gabriele e do Auriel? São brasileiros que querem apostar em alguma coisa. O André Lucas quer ser engenheiro civil. Qual a chance do André Lucas ser engenheiro civil? Só se ele for muito persistente. Só se ele tiver realmente uma dedicação sobre-humana para contornar essas limitações. Resultado, você pega num país que investe em educação, e não é quantidade de dinheiro, isso aqui não é falta de dinheiro, isso aqui é desordem, é baderna. Pergunta se o prefeito da cidade, chamado Hildon Chaves, fez greve de fome para resolver esse problema. Pergunta se os filhos do Hildon Chaves estão com problema para ir para a escola. Pergunta se ele teve problema, se ele tem problema para ir para a escola. Né? Ele na família dele, os parentes dele, os políticos, os vereadores de Porto Velho, né? Se eles estão com problema para receber salário, aquele lixo que são as câmaras dos vereadores recebendo dinheiro aos borbotões para fazer o que quiserem, para mandar. Ainda hoje você tem assembleias legislativas, câmaras municipais, a Câmara Federal, o Senado recebendo verba para mandar correspondência. Então, para que mandar correspondência? Manda por aplicativo, manda meio eletrônico, mas eles recebem verba. Claro que eles fazem o destino que a gente sabe que eles usam, né, a forma como eles usam esses recursos. Então, esses 1.000 alunos, eles não têm alternativa, eles não têm o que fazer, eles simplesmente não podem ir para a escola. Aí eles entrevistam alguns pais que falam o seguinte, as mentes desocupadas estão resultando, eles falam assim, olha, os meus filhos ficam vendo o tempo passar, usando e vendendo o que não devia. Meu filho está doido para ir à escola, mas não pode por conta dessa bagunça, diz a mãe do André, que quer ser engenheiro civil. Então a gente olha esses números e eles estão dependendo, sabe do quê? De 75 embarcações que simplesmente não funcionam. Não funcionam. Isso, eu estou falando dos 1.000 alunos que não têm embarcação. Mas tem mais 1.000 alunos que não têm ônibus para ir para a escola. Também lá em Porto Velho. Mais 1.000 alunos. Quando eu conversei com o secretário, eu tinha visto a reportagem da Folha, falava em 1.000 alunos que não podem ir para a escola, e eu falei, mas e a questão dos ônibus? Ele falou, então, tem mais 1.000. Então, para onde é que nós vamos parar? Isso, e se a gente for procurar no Maranhão, no Amazonas, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, então a gente vai encontrar uma legião. Nós estamos criando um gap monumental. A gente ouve aqueles políticos insuportáveis que são mais velhos dizendo assim, no meu tempo eu estudei na escola pública. Claro, quando você estudava na escola pública, o pobre não estudava. Então você ficava com a vaga dele.
Agora que você não estuda na escola pública, e quem estuda na escola pública é o pobre, a escola pública fica aí, a resistência dos professores tentando ensinar, aguentando agressão, né? Salário baixo, falta de material, falta de estrutura, falta de segurança. 50 alunos na sala. 50 alunos na sala. Para onde vão essas pessoas? Como é que eles vão virar engenheiros? Como é que eles vão virar médicos? Como é que eles vão virar até a área de humanas, que o nosso ministro não quer, né? Que não tem muita utilidade. E não adianta, gente, acreditar que o maluquinho do nosso ministro fora da casinha, que fica usando guarda-chuvinha, vai conseguir resolver isso com uma tacada. Não é uma tacada, não é uma sacada, não é uma uau, sabe? Operação, minha casa, minha escola, minha vida. Não é assim que funciona. O ônibus, minha vida. Meu ônibus, minha vida. Isso daqui é a gestão do dia a dia, é arrumar a primeira gaveta do criado mudo, depois a segunda gaveta. Num apartamento em que moram os nossos ouvintes, nas casas, se começarem a arrumar tudo direitinho, pegar aquele Tupperware que já não devia mais estar na cozinha, porque já está meio lascadinho, aquela colinha, vai levar um tempão. Imagina arrumar um ensino brasileiro. Então a gente fica vendo grandes programas sendo lançados, grandes enganações sendo lançadas, e tem um Brasil para ser arrumado por prefeitos, por governadores, pelo governo federal, que está abandonado. Esse Brasil abandonado é o Brasil dos 1.000 alunos que não podem ir para a sala de aula em Rondônia. Onde é que isso vai parar? E esse tema educação, alguém duvida que a educação é o futuro do país? De um país, de qualquer país? Mas a saúde também é. A saúde é o presente. Sim. Mas o futuro é a educação. Quem serão essas pessoas? Eles vão conduzir o país do amanhã. Mas olha o país que hoje os governantes estão preparando para esses caras. 1.000 alunos sem aula em Rondônia.